Hora de conversar com Mônica Bergamo. Os casamentos vão sendo celebrados, né, para 2022. Lula e Alckmin vão voltar a se encontrar nessa semana para falar da possível e improvável chapa entre os dois. E logo mais acontece a filiação de Jair Bolsonaro ao PL. Bom dia, Mônica. O que tem de bastidores para contar a respeito dessas uniões? É isso mesmo, Megali, no mesmo dia, bom dia em primeiro lugar, né? Bom dia. Mas no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro se casa, hoje, né, com pompa e circunstância, com o PL, que fez parte dos governos Lula e Dilma e agora faz parte do governo dele, nesse mesmo dia, Geraldo Alckmin e Lula acertam um jantar em São Paulo para falar da sucessão. E assim a posição, né, Megali, de cada uma das principais peças no tabuleiro para a disputa eleitoral, que está marcada para o próximo ano, mas que já começou, já está em andamento, ficam aos poucos mais claras. O PSDB tem um candidato, João Dória, escolhido no fim de semana, ainda nessa chamada terceira via, pela ala da esquerda, da direita, bem mais para a direita, desfila Sérgio Moro, pela ala da esquerda, desde sempre, Ciro Gomes, ou seja, temos aí não uma terceira, mas uma quarta, uma quinta, uma sexta vias, e Alckmin e Lula numa aliança que você chamou aí de improvável, antes de ser revelada por mim na Folha de São Paulo e aqui também na Band News FM, poderia ser considerada uma loucura, mas os dois avançam em conversas, né? Segundo eu apurei, eles devem se encontrar nessa semana, o ex-presidente deve fazer para o Alckmin um relato sobre a sua viagem à Europa, né, em que ele foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente francês Emmanuel Macron, que é um dos maiores críticos de Bolsonaro no plano internacional. Os dois vão, obviamente, falar da sucessão, mas o que menos importa, né, Megali, na verdade, é o que eles vão conversar, né? O que importa é o simbolismo de um novo encontro dos dois, depois da revelação de que eles podem formar uma chapa para disputar a presidência, e depois de várias declarações públicas em que eles sinalizam que as conversas seguem adiante. Nesses movimentos das duas lideranças até agora incontrastáveis eleitoralmente, né, Bolsonaro e Lula, até agora pelas pesquisas eleitorais, de fato, os dois mantêm uma dianteira razoável em relação aos outros competidores. Nesses movimentos falta definir ainda muita coisa, falta definir o que vai acontecer nos estados, em São Paulo especialmente, né, tanto na esfera do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Há muitas costuras ainda que precisam ser feitas, inclusive nessa questão de vice do Lula, né, muita conversa com o PSB, que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, poderia brigar o Alckmin, mas está exigindo ser cabeça de chapa em 5 estados brasileiros, pelo menos, né? Bolsonaro tem muito caco para juntar também, tem que encontrar um candidato forte em São Paulo, uma chapa, montar uma chapa em São Paulo que dê a ele uma certa tranquilidade no maior colégio eleitoral do Brasil, e pessoas que possam também disputar os cargos estaduais. Então muitas costuras ainda sendo feitas, mas os movimentos no tabuleiro começam a ficar bem claros, e as peças vão se posicionando aí, e a gente vai enxergando mais ou menos qual que vai ser o jogo principal, Megali. Muito bem, tá ficando realmente muito interessante. Agora, todo mundo vai ter explicações para dar ao seu eleitor, né, Mônica? O Lula, tudo bem, a gente já falou sobre os benefícios, tanto para Lula quanto para Alckmin, de uma chapa entre os dois, mas os dois vão ter que explicar. O Lula vai ter que explicar por que está escolhendo como vice alguém que ele acusava de que ia privatizar tudo, que ia tirar a comida do trabalhador, alguém que seu eleitor sempre definiu como fascista. O Alckmin também vai ter que explicar por que está se unindo a quem ele criticava tanto, especialmente seu partido nas eleições lá atrás. Os dois já disputaram a presidência. E Posso contar causos? Deve. E o Bolsonaro, só para encerrar o raciocínio aqui, vai ter muito a explicar ao seu eleitor mais engajado sobre por que está se unindo àquela turma que foi tão demonizada por ele e pelos seus em 2018. Causos. Vai, Mônica. Mas rapidamente, eu me lembro que em 2002, quando o Sarney apoiou o Lula, e ninguém foi mais xingado pelo PT na história brasileira do que o José Sarney quando era presidente da República. Era o fora Sarney o tempo todo. E ele apoiou o Lula. Eu fiz uma entrevista com o Sarney quando o Sarney pela primeira vez declarou apoio ao Lula. E eu falei, o que mudou, o Lula ou o senhor? Ele falou, como diria Machado de Assis, mudou o Natal. Mas o mais curioso é que quando o Lula foi eleito, eu telefonei para o ex-presidente Sarney, né, no dia da eleição do Lula,
E quando saiu o resultado, eu falei, presidente, o senhor está onde e tal? Ele falou, minha filha, você não vai acreditar, eu estou aqui no carro, no meio da esplanada dos ministérios, é um mar de bandeiras vermelhas, eu estou passando e o povo do PT gritando, Sarney, Sarney, Sarney. Nada como um dia. Nada como um dia após o outro. Nada como um Natal diferente. Então é assim a vida política, né? Eu acho que o Lula já deu explicações mais complicadas do que essa que talvez ele tenha que dar. Mas eu sempre me lembro do Sarney falando, estou aqui no meio de um mar de bandeiras vermelhas me aplaudindo. Algo que naquele tempo era considerado realmente algo inimaginável. Mônica, histórica foi a aliança entre Collor e Lula. Depois que a gente viu Fernando Collor e Lula no mesmo palanque, depois daquela campanha de 89, que jamais foi superada, olha, nem pela de 18, hein? Em termos de baixaria, filha aparecendo, né? Uau, uma baixaria assim absurda. Não, realmente, 89, quem viveu... Pô, quem viveu, viu. Depois que os dois foram lá e subiram no mesmo palanque, e agora também a gente vê lá os bolsonaristas prestando continência para um Roberto Jefferson de papelão, o leão conservador. Ah, para! Tá todo mundo abraçadinho com o capeta.